uma ameaça para todo o universo. É o status, né, que carrega um dos personagens mais icônicos de toda a Marvel, o Galactus, que é um ser que antes era conhecido como Galan, mas ao sobreviver ao fim do sexto cosmos, né, um antigo universo, ele foi banhado em energia cósmica e assim se tornou o Devorador de Mundos. Ele é um ser de energia pura e precisa devorar planetas de tempos em tempos para poder repor essa energia, senão ele morre. Existem várias versões do Galactus, né, espalhadas pelo universo da Marvel. Algumas dessas versões ele conseguiu se livrar da fome que o atormenta, em outras versões ele acabou morrendo e foi mesclado a um corpo de metal. Cara, são várias versões diferentes. Todas essas versões são incrivelmente poderosas, cada uma mais diferente do que a outra. Mas sabe o que todas elas têm em comum? Todas estão reunidas aqui no vídeo de hoje. Pois é, cara, então se ajeita aí que eu vou falar de todas as versões mais poderosas do Galactus, né, ordenando elas por nível de poder. Vamos começar com a mais fraca até a gente chegar na mais poderosa e vou explicar cada uma delas pra vocês. Décima segunda versão pra gente iniciar, o Galactus com Fome. O Galactus com Fome é a versão base, né, do personagem, a versão mais comum ali. Como eu disse antes, o Galactus ele precisa de tempos em tempos repor as suas energias devorando outros planetas. Caso ele não faça isso, ele sentirá uma dor enorme, como se estivesse morrendo de fome, cara. Mas antes de morrer, ele irá gradativamente perdendo os seus poderes cósmicos, ficando cada vez mais fraco. Em alguns quadrinhos, o Galactus até mesmo diminuiu de tamanho quando foi ficando com fome e perdendo poderes. Mas não é algo que ocorre com tanta frequência assim. Afinal, o Galactus sempre está comendo algum planeta. Essa versão do Galactus está nessa posição justamente por ser o Galactus, mas com o poder reduzido, né? Não é um Galactus com seus poderes no máximo. Nem o Galactus comum, na real, é um Galactus assim, base mesmo, é abaixo do comum. 11ª versão do Galactus temos o Galactus Pool. Bom, nos quadrinhos do Deadpool, que não são os quadrinhos, né, mais comuns que existem, é tudo uma loucura, e uma das suas histórias, ficamos sabendo que existe um multiverso dos Deadpools, né, de versões diferentes dos heróis. Então assim, existe um Wolverine Deadpool, um Homem-Aranha Deadpool, né, um Ciclope Deadpool, um Hulk Deadpool, um Venom Deadpool e por aí vai. No fim, acabamos descobrindo uma versão do Deadpool com os poderes do Devorador de Mundos, o Galactus Pool, né, e ele, bom, não tem nenhum feito de poder, e isso acaba justificando a sua posição aqui na lista, assumindo que ele tem o poder base do Galactus tradicional do universo 616. Então ele fica somente à frente do Galactus enfraquecido pela fome, sendo o segundo mais fraco, né, nessa lista de nível do poder das versões do Galactus. 10ª versão do Devorador de Mundos temos o Galactus Engine, né? O Galactus Engine é uma versão do Galactus vinda do Cancerverso. Nesse universo, um dos heróis mais clássicos da editora, né, o Capitão Marvel, faz um ritual que simplesmente mata a morte. Por mais paradoxal que isso possa parecer, isso de fato aconteceu, ele matou a morte. A ausência da morte no universo corrompeu todos os seres presentes ali nesse universo, seja heróis, vilões e até mesmo entidades cósmicas. Todos se tornaram imortais e completamente malignos, afinal não tinha mais um reino da morte para eles irem. Essa versão do Galactus apareceu quando uma fenda no universo 616, né, foi criado. Assim então surgiu um portal entre os dois universos, o universo 616 e o universo do Cancerverse. Esse Galactus era muito maior do que o Galactus normal, e maior inclusive que os próprios Celestiais. Esse Galactus está aqui nessa posição pelo possível aumento de poder que ele recebeu após a corrupção, e pelo fato também de agora ele ser imortal no seu universo. Afinal, sem a morte não dá pra morrer, né? Próxima versão do Galactus aqui pro nosso vídeo temos o Galactus Galactus. O Galactus, né, era um conglomerado ali de drones que iam de planeta em planeta eliminando a vida e absorvendo o núcleo desses planetas. Esse Galactus fazia isso pois julgava toda forma de vida orgânica como desprezível. Após algumas reviravoltas, né, essa versão do Galactus se encontrou com outro Galactus de outro universo e ambos acabaram se fundindo. Dessa forma, o Galactus usou os drones como arautos e o Galactus recebeu os poderes cósmicos do Galactus, né, original, digamos assim. Então ele está nessa posição por ser a forma base do Galactus fundido
devido também a um conjunto de drones que faziam a mesma função do Devorador de Mundos. Esses drones não tinham o mesmo poder bruto que o Galactus original, mas eram bem poderosos, ao ponto de ameaçar a vida em vários planetas pelo universo. Então foi assim uma grande aquisição para o Galactus, mas deixa ele acima das outras versões anteriores. Próxima versão do Devorador de Mundos, temos Victor Von Doom como o Galactus. Em uma realidade alternativa, Reed Richards e o Quarteto Fantástico foram incapazes de impedir a chegada do Galactus à Terra. Então, vendo o tamanho dessa ameaça, o Doutor Destino utilizou uma técnica de transfusão de mentes para assumir para si o posto do Galactus. Surpreendentemente, isso deu muito certo, e o Victor Von Doom se tornou então o novo Devorador de Mundos dessa realidade. Ele chegou até mesmo a fazer um acordo para nunca atacar a Terra, e realmente, né, nunca atacou. Talvez o destino desse universo não seja tão vilão como o Doutor Destino do universo, né, da Terra principal. Esse Doutor Destino Galactus não teve muitos feitos para nós mencionarmos aqui, mas sabemos que ele tem o poder base do Galactus, além de todo o conhecimento tecnológico e místico que o Doutor Destino possui, cara. Então você não pode subestimar o Doutor Destino, não. Então eu colocaria ele acima das versões anteriores. Afinal, como feiticeiro, o Doutor Destino é tão habilidoso quanto o próprio Doutor Estranho. Então é uma baita de uma versão pro Galactus. Número 7, temos agora o Galactus fusão com o Ultron, cara. Mano, olha que doideira, já imaginou a fusão entre os dois maiores vilões da Marvel, cara? Pois é, cara, foi isso que aconteceu no universo 22.666. Nesse universo, o Galactus morreu por meios desconhecidos. Então o Surfista Prateado o ressuscitou, utilizando partes do Ultron. E bom, ele está aqui nessa posição, né, pois ele tem os mesmos poderes do Galactus, né, o Galactus comum, junto com os poderes e a fisiologia do Ultron. Além disso, ele também possui o Thanos como um dos seus arautos, o que dá uma grande aquisição assim para qualquer versão pro Devorador de Mundos, né? Se ter o Surfista Prateado ali imbuído dos poderes cósmicos é uma baita aquisição, né? Deixa o grupo do Galactus muito mais poderoso. Imagina ter o Thanos, mano, como um arauto, né? Ainda mais com os poderes cósmicos. É uma versão absurda de poderosa. Em sexto lugar agora falaremos do Galactus bem alimentado, uma das versões mais poderosas do Devorador de Mundos. Mas antes, meus queridos, deixa o like aqui nesse vídeo, cara, e se inscreve no canal também. Isso me apoia demais, é muito importante contar com essa participação aqui, comentando qualquer coisa que você quiser, qual a sua versão mais favorita, deixando like, se inscrevendo no canal, porque agora tá saindo vídeo todos os dias, beleza? Conto com você. Mas bem, falando então do Galactus bem alimentado, o Galactus bem alimentado é basicamente o oposto da primeira versão que eu mencionei pra vocês, né? O Galactus com fome. Quanto mais bem alimentado, né? Quanto mais planetas o Galactus consome, mais poderoso o Devorador de Mundos fica. Ao se alimentar de 4 planetas, ele conseguiu bater de frente com 4 celestiais e matar um desses celestiais. Ao estar completamente alimentado, ele foi responsável nos quadrinhos por superar o Abraxas e tirar dele o Nulificador Total, uma arma muito poderosa, uma das mais poderosas do universo. E o Abraxas também é uma entidade cósmica. Lembrando que o Abraxas, né, havia matado vários clones do Galactus espalhados, né, pelo multiverso de outras realidades, e se mostrou também confiante quando foi enfrentar o verdadeiro Galactus. Então o Abraxas é bem poderoso. Não são muitas oportunidades que a gente tem ali um Galactus com poder total, mas só com essas duas ocasiões e com esses feitos, né, o Galactus bem alimentado merece o posto aqui nessa posição. Número 5, temos agora o Galactus Franklin Richards, cara. Pois é, durante um dos quadrinhos ditos como um quadrinho clássico da Marvel, né, da Terra X, nós vemos uma versão diferente do Galactus. Nesse futuro alternativo, o Devorador de Mundos foi morto e o universo entrou em desequilíbrio. Para consertar então esse problema e restaurar o equilíbrio, o próprio Franklin Richards tomou o posto do Devorador de Mundos, assumindo até mesmo a aparência dessa entidade cósmica. Com o tempo, o personagem assimilou tão profundamente a imagem da entidade, tanto que o Franklin Richards acreditava de fato ser o Galactus original. Ele está nessa posição pelos poderes do Franklin Richards, né, de manipular a realidade e fazer basicamente o que ele quiser. Pra quem não conhece, o Franklin Richards, ele é uma ameaça, cara, acima do nível ômega, né? Ele já foi um mutante, depois ele não quis mais ser um mutante, simplesmente alterou toda a sua estrutura molecular pra não ser mais um mutante. O cara é absurdo. Os próprios celestiais temem o Franklin Richards. O Franklin Richards, em algumas histórias, já se mostrou superior a várias entidades cósmicas e ainda criança foi capaz de superar os celestiais, né? Ele junto com Galactus já conseguiu matar ali 3 celestiais, 4 celestiais. E por mais que ele esteja nessa forma do Galactus e não se veja mais como o antigo Franklin Richards, os seus poderes ainda estão com ele, né? Ele é um novo Galactus
Galactus, Devorador de Mundos, só que também com os poderes do Franklin Richards. Número 4, temos agora o Galactus Arauto do Inverno Sombrio. Durante os quadrinhos do Thor, descobrimos uma nova entidade, o Inverno Sombrio. Essa entidade é uma personificação da entidade Esquecimento, né, o Oblivion, e foi responsável por destruir o sexto cosmos e transformou o Galactus em seu arauto. Quando o Inverno Sombrio entrou no sétimo cosmos, né, uma outra realidade, o Galactus pediu ajuda para o Thor para derrotar essa entidade. Para isso, o Galactus precisou devorar 5 planetas, que dariam um aumento significativo de poder para ele. O Surfista Prateado havia descoberto esses planetas e escondeu esses planetas, né, do Devorador de Mundos por precauções. E aí, ao absorver esses planetas específicos, o Galactus ganhou uma coloração diferente, demonstrando o seu novo nível de poder. Foi tão absurdo que, como eu falei, ele teve uma nova forma. Infelizmente não podemos ver muitas das suas capacidades, já que ele não fez nada contra o Inverno Sombrio e teve a sua energia depois drenada pelo Thor. Mas dado o aumento de poder, né, e as menções do Surfista Prateado e o fato da sua energia ter matado o Universo Sombrio depois sendo utilizado pelo Thor, essa versão merece ficar aqui nessa posição, né, segundo a minha opinião e com base no que eu vi nesses quadrinhos. Bom, número 3, temos agora o Galactus com a Necrosword. A partir, né, do top 3 aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais insanas, é pra outro nível. Diferente do que foi retratado no último filme do Thor, a Necrosword foi uma criação do Nu, o deus dos simbiontes, o deus do vazio e um dos avatares do próprio Oblivion, que é o Esquecimento. Essa espada foi criada para matar os Celestiais e assim acabar com toda a vida existente, né, no universo. Nos quadrinhos, com um único golpe, essa espada foi responsável por matar um Celestial. E cada deus morto, né, que essa espada ajuda a matar, ela se fortalece. Após vários acontecimentos, ela acabou caindo nas mãos do Gorr, e ele utilizou para matar panteões inteiros de deuses pelo universo, né? Bem resumindo ali o que aconteceu no próprio filme do Thor. Só que convenhamos, né? O filme do Thor, o Gorr foi muito nerfado e ele precisava de um filme melhor, talvez um filme só pra ele, né? Eu acho que sim. Mas bem, ao ser derrotado nos quadrinhos, né? O Gorr no caso, a Necrosword foi retirada do Gorr e milênios de anos depois acabou parando nas mãos do Galactus. E como eu disse, a espada se fortalece a partir da morte de deuses. Então depois de passar ali pelo Gorr, né, e pelo Knu, ela estava em sua forma mais poderosa, absorveu muitos poderes. A espada consumiu o Galactus por inteiro, deixando o Galactus enlouquecido, cara, furioso. Essa espada ficou tão grande, junto com o Galactus também aumentou de tamanho, ao ponto dos dois cortarem planetas inteiros, né, com essa espada. E depois consumiu mesmo a energia de todos esses planetas, ficando ainda mais poderosa junto com o Galactus. Normalmente o Galactus transforma os planetas que ele consome ali em energia, mas nessa forma, né, ele estava comendo, como se esses planetas fossem, sei lá, hambúrgueres. Dado ao aumento exponencial que a espada dá aos seus portadores, né, como o Gorr, que era um alienígena comum e conseguiu matar deuses, não é absurdo dizer que o poder do Galactus foi multiplicado em várias vezes, né, tornando o Devorador de Mundos muito mais poderoso. Como a sua aparição foi bem breve nos quadrinhos, eu vou deixar, né, essa versão do Galactus aqui nessa posição, mas eu tenho certeza que essa versão do Galactus bem trabalhada daria um baita de um trabalho das versões aqui, né, posteriores, né, nesse nosso vídeo, top 2 e top 1. Mas beleza, o terceiro lugar tá de bom tamanho pra essa versão. Número 2, temos agora o Galactus Arauto Supremo. O Galactus Arauto Supremo é um dos seres mais insanos criados pela Marvel. É uma versão do Devorador de Mundos que consumiu o Dormammu. Pois é, o Galactus consumiu o principal vilão do Doutor Estranho, que também é um demônio interdimensional, uma entidade cósmica, cara. O Dormammu é muito poderoso. E com isso, né, o Galactus quase destruiu todo o universo. O Galactus acabou por fundir energia cósmica e tecnologia junto com magia, né, do Dormammu, a magia da dimensão negra, criando assim um paradoxo ambulante, né? Essa quebra na ordem natural estava colocando todo o universo em risco, além também de deixar o Galactus insanamente poderoso. Ele estava consumindo dezenas de planetas de uma vez só, e nem uma junção de todos os heróis reunidos da Marvel, né, e outros seres cósmicos também conseguiram deter esse Devorador de Mundos. Nessa forma, o Galactus ameaçava a eternidade e o Tribunal Vivo. Nessa forma, esse Galactus estava ameaçando a eternidade, e o Tribunal Vivo, inclusive, sentiu medo dessa versão do Galactus. Ele só foi derrotado graças ao auxílio do Doutor Estranho, junto de várias entidades cósmicas. E nessa versão, ele realmente estava absurdo de poderoso. É com certeza uma das versões mais poderosas de todas do Galactus. Nesse momento aqui, cara, o equilíbrio, a balança cósmica, né, do universo, da hierarquia cósmica da Marvel, tava completamente louca. E agora, chegando
em número 1, cara, imagina aí, que versão vai superar todas essas? O Galactus Lifebringer, né? O Galactus, o portador da vida. Galactus Lifebringer é o Galactus que terminou o seu processo de amadurecimento. Quando o Galactus foi banhado pela energia do sétimo cosmos, né? De uma outra realidade, ele ficou em uma incubadora, mas o seu processo de desenvolvimento foi interrompido, e no meio disso ele se tornou o devorador de mundos que conhecemos hoje. E então, depois de um tempo, ao retornar para sua incubadora e terminar o processo, ele emerge com uma coloração dourada e se nomeia de Galactus, o portador da vida. Nessa forma, ele não precisava mais consumir planetas, consumir mundos, pois a sua energia não chegava ao fim. Na verdade, ele estava restaurando os mundos que ele mesmo tinha destruído, né, em histórias anteriores, trazendo vida para o universo e não mais destruição. Essa versão do Galactus foi forte o suficiente para tanto derrotar, né, o Lorde Caos e Mestre Ordem, né, e foi com muita facilidade, coisa que nunca foi possível antes, né, com a sua antiga forma. O Galactus, portador da vida, está aqui nessa posição top 1 porque ele é o ápice de todo o poder que o personagem do Galactus já alcançou, cara. Nessa forma, é como se ele tivesse atingido o seu pico de evolução. Nessa forma, o Galactus, portador da vida, aguentou os ataques de 3 entidades cósmicas que tinham se fundido, né, criando assim Logos. E essas entidades eram Ordem, Caos e o Intermediário. Lembrando que o Logos devastou uma pequena horda de celestiais, né, com apenas um único ataque. E a entidade Logos também foi responsável por matar um dos avatares do Tribunal Vivo. Por isso então o Galactus, portador da vida, leva a primeira colocação aqui nessa lista, como a versão mais poderosa do Galactus. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui qual outro nível de poder, qual outro personagem você quer ver aqui no canal. Valeu!